Juíza calou a boca da minha ex-namorada lunática. Essa é uma história longa com contexto. E isso aconteceu no mês passado. Primeiro vou contar a história que aconteceu no tribunal e depois o contexto. Em julho, fui notificado com documentos judiciais pelo xerife local. Abri e vi que minha ex-namorada, Clara, estava listada como a demandante. Liguei para o irmão dela, que ainda hoje é um bom amigo meu, para ver o que estava acontecendo com a irmã dele. Ele não tem contato com a irmã devido ao drama que aconteceu em nosso rompimento, mas conversa com o pai e cuida dele, então ele ligou para ele. Ele disse ao pai que eu tinha saído do meu emprego, deixado a área de te debater e estava semi-aposentado. O pai então informou a filha disso e fez parecer que eu estava muito rico. Ele disse a ela para garantir que nossa filha estivesse em meu testamento. Contratei um advogado local e também o coloquei em contato com o advogado que redigiu o testamento. Chega a hora do tribunal. Estou lá com meu advogado do lado do réu, e só Clara do lado do autor. A juíza local é uma senhora mais velha. Juíza, senhorita Clara, por que estamos aqui hoje? A maneira como isso foi preenchido não nos deu muita informação. Ele deve a você atraso na pensão alimentícia? Clara, não, senhora juíza, a pensão alimentícia parou há 10 anos. Bem, senhora juíza, quero ter certeza de que minha filha será bem cuidada quando ele falecer. Juíza, a propósito, não é a senhora, é a vossa excelência. Como você planeja garantir que sua filha seja bem cuidada? Clara, bem, senhora, eu exijo que o testamento seja lido, e se minha filha não estiver nele, você precisa garantir que ela seja incluída. Juíza, revirando os olhos um pouco, senhor Opp, vejo que você contratou o senhor Joe como seu advogado. Eu, sim, vossa excelência. Juíza, isso é fantástico. Senhor Joe, você tem o documento em questão por acaso? Joe, meu cliente falou com o irmão da autora e descobriu que esse documento pode estar no centro do problema. Também temos o advogado que redigiu o documento pronto para uma videochamada, vossa excelência. Aqui está o documento. Juíza, ok, faremos um intervalo enquanto investigo isso um pouco. Senhorita Clara, preciso do nome completo e do número do seguro social de sua filha antes de prosseguir, apenas para ter todas as informações. Clara, claro, vossa excelência, é blá blá blá. Juíza, obrigada. Por favor, não saia também. Clara tem um sorriso maligno nos lábios olhando para mim enquanto a juíza deixa a sala do tribunal. 4 horas depois, somos chamados de volta à sala do tribunal. Minha ex ainda está sorrindo de orelha a orelha. Juíza, ok, senhorita Clara, qual é o endereço atual de sua filha? Tenha em mente que minha assistente e o xerife investigaram isso durante o intervalo. Clara, olhando para o chão, prisão estadual da Louisiana. Juíza, e então para onde ela vai? Clara, prisão federal do Alabama. Resumindo, ela estava transportando drogas entre estados, se envolveu em uma perseguição em um carro roubado e decidiu atirar em agentes estaduais e federais, ferindo 3 deles. Ela foi condenada a 20 anos na Louisiana e prisão perpétua no Alabama. Juíza, senhorita Clara, você trouxe um caso frívolo a este tribunal. Você não tem direito de ver este documento. Como o Sr. Opp ainda está vivo e bem, nem mesmo li o documento. Clara, então você não pode me dizer quanto ela vai receber. Juíza, não apenas não vou dizer, mas você agora terá que pagar as custas judiciais e o advogado do Sr. Obra. Clara, então, em que tribunal devo entrar com este caso? Juíza, você pode tentar até chegar à Suprema Corte, e eles ainda vão negar. Sessão encerrada. O valor total que ela deve pagar é de $5.000, já que o advogado em Hampton também estava cobrando uma taxa por isso. Aqui está o contexto do que nos levou a isso. E não, ela não vai receber um único centavo ou coisa alguma da minha herança. Clara e eu nos conhecemos na Flórida em 1990. Ela era garçonete em um restaurante próximo. Um dia, quando eu estava saindo no final do turno dela, ela precisava de carona para ir alimentar seus cavalos. Então, eu a levei. Ficamos juntos e nos demos bem imediatamente. Eu tinha 20 anos e ela tinha 19. Um mês depois disso, ela se mudou para o meu apartamento em Hollywood. Tudo estava indo bem até cerca de 1992, quando ela gastou todas as economias que tínhamos em produtos relacionados a cavalos. Ela também foi demitida do restaurante enquanto estava grávida. A razão foi que ela faltou sem avisar durante 3 dias seguidos. Em agosto de 1992, ela teve nossa filha. Na época do nascimento de nossa filha, eu estava trabalhando 7 dias por semana em 3 locais de trabalho diferentes e mal as via. Em uma semana, ocorreram 4 fatalidades em 2 dos locais de trabalho, então eu larguei e quis dar um tempo. Comecei a olhar realmente para os aspectos financeiros de nossas vidas e estávamos em apuros.
Como eu estava trabalhando o tempo todo, ela era responsável por pagar o aluguel e, nos últimos 3 meses, ela não pagou o aluguel. Estava gastando dinheiro em um psíquico. Acabamos nos mudando para a casa dos pais dela. O pai dela fez se livrar dos 2 cavalos e de todos os equipamentos que ela tinha comprado. No total, ela tinha gastado $30.000 em 2 anos desde que começamos a namorar, e nós recuperamos $8.000, que ela ficou após a separação. Quando minha filha nasceu, não tínhamos seguro de saúde, então a mãe dela disse para ela se registrar como mãe solteira. Foi uma ideia ruim que me afetou negativamente mais tarde na vida. Depois que ela teve o bebê, o pai foi transferido para Virginia Beach, VA, já que ele estava na marinha e queria estar mais perto do filho, irmão de Clara, que estava estacionado em Norfolk, VA. A mãe e Clara se mudaram um mês antes de mim e do pai chegarmos. Recebi uma ligação depois de uma semana que elas estavam lá, e Clara queria terminar comigo. Bem, eu ainda estava me mudando para tentar resolver as coisas e estar perto de minha filha. Acabei ficando com Cody, irmão de Clara, e nos tornamos melhores amigos. Eu ficava com minha filha todos os fins de semana e dava minhas $125 por semana para a pensão. Com o tempo, parei de tentar me reconciliar com minha ex por causa de toda a confusão que ela estava criando. Ela estava dizendo ao pai que eu nunca dava dinheiro para apoiar a criança, mas o irmão dela estava me apoiando, já que eu estava dando dinheiro a ela. Lembre-se de que, entre 1993 e 1995, eu estava ganhando $225 por semana se não fizesse nenhum trabalho extra. Nosso acordo amigável chegou ao fim quando sua mãe foi diagnosticada com câncer em estágio 4 e morreu 4 meses depois. 2 semanas após a morte da mãe, ela empacotou todas as suas coisas e se mudou com um novo namorado que ela havia saído algumas vezes. Ele era um soldador de fora da cidade que prometeu a ela um mundo se ela fosse com ele para a Carolina do Norte. O pai voltou de uma viagem para espalhar as cinzas de sua esposa para uma casa vazia. Cody foi quem me deu a notícia. Eu tinha uma namorada que agora é minha esposa. Contei a ela a situação, e ela foi extremamente solidária. Ela estava determinada a me ajudar a recuperar minha filha. Nos casamos em 1996 e não ouvi falar de Clara até 1997, quando ela me ligou, querendo $1.800 para eu falar com minha filha, e eu paguei. Eu fiquei no telefone com ela por menos de 5 minutos, e Clara pegou o telefone e disse que se eu quisesse mais tempo, teria que pagar mais dinheiro. Contei isso para minha esposa e ao Cody, e eles ficaram furiosos. Ela ligou mais algumas vezes pedindo dinheiro e basicamente eu disse a ela que deveríamos ir para o tribunal. Toda vez ela desligava o telefone. Contratei um investigador particular e descobri que ela estava na região de Tampa, Flórida. Tentei contratar um advogado, mas todos recusaram meu caso. Fui pessoalmente para Tampa em 1998 e consegui ficar na frente de um juiz de direito de família para ele rir de mim e afirmar que eu não tinha direito legal de reivindicar minha filha. Avançando para 2006, ela tinha 13 anos. O pai da minha ex me ligou e disse que minha filha estava tendo problemas na escola e estava prestes a repetir o 5º ano se nada fosse feito. Como minha esposa é professora, ele achou que seria melhor para ela morar conosco. Minha esposa concordou em recebê-la e levá-la a um psiquiatra para ver se havia algum trauma ou algo que a estava prejudicando. Aqui está o pesadelo que se seguiu durante a estadia dela. Ela roubou de quase todos os professores que teve, removeu a barra de segurança do beliche, o que fez com que sua irmã quebrasse o braço. Mantinha as irmãs dela, de 4 e 6 anos, até meia-noite contando histórias de terror. Se elas não quisessem ouvir, elas agredia fisicamente. A facada final foi aos 14 anos. Ela pegou uma arma de um dos garotos locais e a trouxe para casa, e decidiu atirar em sua irmã de 6 anos. Ela levou alguns tiros, mas a arma travou e a babá conseguiu detê-la. A polícia foi chamada e ela foi escoltada para a prisão e depois para o hospital psiquiátrico, onde Clara teve que buscá-la. Clara acabou pedindo pensão alimentícia e foi concedido $250 por mês. Ela esperava pelo menos $400, mas o juiz disse que ela só poderia receber 20% da minha renda. Ainda mais pesadelo veio depois disso. Aos 14 foi acusada de arrombamento, furto e roubo de veículo. Aos 15 foi pega fazendo sexo com um homem de 55 anos. Clara tentou chantageá-lo, mas não funcionou, então ele foi preso. Aos 16 espancou um garoto deficiente na escola que estava em uma cadeira de rodas e foi acusada. Aos 17 acusações de drogas. Aos 18 mandamos fazer um livro de receitas de família e eu mandei para ela uma cópia, ao qual ela respondeu com um e-mail com uma foto dele queimado dizendo que não dava mínima para essa porcaria de família, que tudo o que eu era uma conta bancária para sacar. Cada vez que ela tinha acusações contra ela, ela acabava em um hospital psiquiátrico. Clara pedia dinheiro para a fiança, o que eu recusei todas as vezes,
mas garanti que ela tivesse toda a ajuda e que a conta fosse paga, e eles ficaram chateados com isso. Aos 21 anos ela terminou o ensino médio. Aos 24 anos ela teve 2 filhos, ambos acabaram em um orfanato. Quando me contaram isso e tentei obter a custódia dos meus netos, Clara já havia tentado sequestrá-los e o Estado proibiu a família de ter qualquer custódia. Ao longo dos últimos 30 anos fui colocado no inferno e voltei. A minha esposa viu-me completamente destruído por esta turbulência e não fez nada além de me apoiar. Eu sou amaldiçoado se ela conseguir alguma coisa da nossa propriedade. Eu deixaria algo para os meus netos, mas não tenho nomes nem localização deles. Xinguei minha sobrinha quando ela entrou no meu escritório, depois de eu ter especificamente dito que era proibido para os visitantes. Postagem, 10 de janeiro de 2024. Tenho 28 anos e minha irmã, 33, está me visitando esta semana com sua filha, minha sobrinha, 13. Eu estava empolgado em recebê-las em minha casa, já que não tenho visto muito minha família desde que me mudei do nosso estado natal para progredir em minha carreira. Para contextualizar, sou advogado em um grande escritório. Isso significa que muitas vezes tenho que levar trabalho para casa, razão pela qual tenho um cômodo em minha casa configurado como escritório. Meu escritório contém informações privilegiadas sobre casos e clientes. Resumindo a história, quando minha irmã e sobrinha chegaram ontem e depois que as ajudei a se acomodarem, eu disse a elas que há apenas uma regra que tenho para quem fica em minha casa: meu escritório é proibido. Avançando algumas horas, tudo estava bem e tranquilo. Eu estava apenas sentado no sofá com minha irmã, assistindo a um filme, quando recebi uma ligação de um associado sênior do trabalho pedindo para eu fazer uma rápida revisão de um documento que ele me enviou por e-mail. Quando subi as escadas, vi a porta do meu escritório escancarada e as luzes acesas. Quando entrei, minha sobrinha estava lá, sentada na minha cadeira e tirando selfies com os pés na minha mesa. Eu fiquei furioso. Tenho apenas uma regra para os convidados em minha casa, que é não entrarem no meu escritório. Tenho essa regra por um motivo. Não apenas estaria em risco de ser demitido, mas a integridade de todo o caso estaria em perigo se alguma das informações fosse vazada. Embora eu não a esteja acusando especificamente disso, simplesmente não quero pessoas não envolvidas em meu escritório tirando fotos e as postando nas redes sociais, onde pode ou não haver informações secretas à vista da câmera. Perguntei a ela o que diabos ela estava fazendo, e ela disse: eu estava apenas curiosa, quero ser uma advogada como você quando crescer. Eu disse a ela: saia daqui e fique longe, sua cadelinha. Minha irmã subiu correndo as escadas depois que minha sobrinha começou a chorar e me chamou de monstro por falar assim com uma criança. Eu disse a ela que minha sobrinha não tinha nada a ver com o meu escritório, e minha irmã disse que não importa porque ela é apenas uma criança. Então, eu sou o babaca? Comentários relevantes. O comentário mais votado e a resposta do OP. Comentário: ela tem 13 anos. Ela estava violando a regra de propósito. Mas mesmo assim, o que há de errado com você? Todo mundo está errado. Como um advogado que trabalha por conta própria, recursos e trabalho pós-condenação em casos criminais nomeados apenas, digo o seguinte: um advogado de um grande escritório que tem um monte de informações privilegiadas em seu escritório em casa, assim como eu, deveria colocar uma fechadura na porta ou manteria todos os materiais em armários trancados quando não estiver em uso ativo. Você não está protegendo adequadamente esses materiais. Claro, sua porta que dá acesso para a casa fica trancada. Mas uma vez que alguém está dentro de sua casa, aparentemente poderia facilmente acessar essas coisas sem que você percebesse a tempo. OP. Eu moro sozinho em um bairro onde o crime é praticamente inexistente, e não recebo muitos visitantes, então nunca pensei em colocar uma fechadura na porta. Mas definitivamente estou pensando em colocar uma fechadura na porta agora. Comentário: você apagou as fotos? Eu disse a ela para apagar, embora não saiba se ela realmente apagou. Não pensei em verificar o celular dela. Os dois últimos comentários do OP. O primeiro deles, mais votado negativamente. Escute, trabalhei duro por 3 anos na faculdade de Direito para conseguir esse emprego, e não vou perdê-lo por causa de algo tão estúpido. Talvez tenha sido um pouco duro na escolha de palavras, mas não vou pedir desculpas por repreendê-la. Um pouco mais tarde. Obrigado pelo seu comentário. Vou falar com ela mais tarde hoje e tentar transformar isso em um momento de aprendizado para a minha profissão. Para ser honesto, não quis xingá-la, estava com raiva e escapou. Atualização, 11 de janeiro de 2024, dia seguinte. Bem, certamente não esperava que este post recebesse tantas respostas, então primeiro queria agradecer a todos vocês por dedicarem seu tempo para ler meu post e dar sua opinião, inclusive as pessoas que me enviaram ameaças de morte nas mensagens privadas. Vocês sabem quem vocês são. Agradeço especialmente aqueles que enviaram seus julgamentos por mensagem privada quando os moderadores fecharam o tópico.
Após ler os comentários e ter tempo para me acalmar e refletir sobre tudo isso, aceito que fui um babaca nesta situação. Embora eu estivesse certo em ficar bravo, exagerei e tornei esta situação maior do que ela realmente era. Isso também é um alerta para mim parar de ser preguiçoso e fazer um trabalho melhor na segurança dos meus documentos. Vou admitir que a inconveniência de trancar tudo me fez relaxar. Isso não acontecerá mais. Eu já pedi uma fechadura para a porta do meu escritório e um cofre à prova de fogo para meus arquivos em papel. Minha escrivaninha tem gavetas trancáveis, e meu computador está protegido por senha. Também estou seriamente considerando uma câmera de segurança. Na noite passada, provavelmente passei 20 minutos pedindo desculpas para minha sobrinha e minha irmã. Prometi que nunca mais a xingaria ou usaria esse tipo de linguagem com ela. Ela aceitou minhas desculpas, nos abraçamos, e ela também pediu desculpas por ter entrado no escritório. Minha irmã também me perdoou. Também as levei ao restaurante favorito delas. Minha sobrinha e eu conversamos durante o jantar sobre a importância do sigilo entre advogado e cliente e o manuseio seguro de informações confidenciais. Duas coisas extremamente importantes se ela estiver realmente pensando em se tornar advogada. Ela pareceu genuinamente curiosa, e eu respondi a todas as perguntas que pude sobre o tipo de casos que eu trabalho. Quando chegamos em casa, decidi surpreendê-la. Mostrei a ela o escritório e a deixei tirar outra foto na minha mesa, depois de guardar todos os meus arquivos sensíveis, é claro. Obrigado, Reddit.